Em discussão e votação. Conforme parágrafo 1º do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta, 11 votos. Favorável, mantém o veto. Contrário, rejeita o veto. O presidente manifesta seu voto. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 13/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja ementa está assim disposta. Altera a planta de zoneamento urbano do mapa número 02, estabelecida na Lei Complementar número 170, de 9 de outubro de 2006, e cria a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, para implantação de loteamento de interesse social e dá outras providências. Veto parcial, inciso 2º do artigo 2º. Parecer, CCJ, pelo acatamento do veto parcial, com voto contrário da vereadora Marina Bernardes. Relatora, vereadora Ada Cristina Munareto. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir as matérias. Acordo? Não. A vereadora Regina já se manifestou, quer falar? Alguém mais, pessoal? Vereador João Pedro. Pessoal, mais alguém? Se inscrever, isso. Vereador Ronaldo. Vereador Tchequinho, vereador Felipe, vereador Inharã. Tá bom. Encerro então a discussão. Primeira vereadora que solicitou a palavra para falar sobre o projeto, professora Regina. Esse é um daqueles vetos que a gente tem muita dificuldade de entender, né? Esta emenda, ela foi feita pela CPDUI a partir de uma visita técnica no local, um diálogo com o empresário, com a comunidade, aonde entendemos que a escola já está neste local há 39 anos. Então, uma das contrapartidas, que é a devolução ou a doação da área onde está a escola, não existe, porque essa escola já está lá. Então, entendemos a contrapartida de uma reforma não suprindo a necessidade e também toda a demanda de impacto de vizinhança, impacto ambiental, para os senhores entender. Esse projeto ele já passou aqui pela casa, no entanto, ele voltou, porque o empresário resolveu abrir mais lotes no mesmo terreno, ou seja, o lucro do empresário ele vai dobrar ou triplicar. Em torno de umas 800 famílias neste local, neste novo loteamento. Ou seja, a escola não atende, não comporta. Não basta passar uma tinta na parede, reformando a escola, porque não vai atender a demanda daquela comunidade. Então, a nossa emenda apresentada pela CPDUI foi uma emenda responsável. Não adianta só a gente cobrar de alguns contrapartidas de acordo com o tamanho do projeto e outros não. Esse aqui é um exemplo claro. Um empreendimento de muito dinheiro, com impacto ambiental significativo, porque atrás passa o riacho. Nós construímos uma perspectiva de diálogo. Por outras vezes, essa casa demonstrou a sua vontade política. Me lembro aqui do projeto do Zafari, que os senhores lembram, né? Onde foi construída uma perspectiva de construção de escola. Mas esta, o prefeito deixa de forma clara, não é inconstitucional, é político. Está escrito aqui. Inclusive, vai vir um outro projeto refazendo
a contrapartida. Então, isso é inaceitável. Significa que a administração não tem a vontade política de que a comunidade lá do Ferri tenha uma escola nova, de acordo com o que aqueles alunos merecem. Uma reforma lá, senhores e senhoras, não vai resolver em nada, porque está caindo as paredes estão tudo rachadas. Tem que ter, sim, uma medida séria. E, para mim, isso é muito claro. É uma escola nova. O tamanho desse empreendimento comporta, sim, porque vai trazer muito transtorno para aquela comunidade do bairro Rice. Conto com o apoio dos senhores e senhoras para que a gente derrube este veto e mostre a vontade política desta casa. Próximo vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, vereador Luiz Wallendorf, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a discussão do projeto à ordem do dia, o veto do Executivo Municipal do projeto 03/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a planta e o ordenamento urbano 02. E quero dizer aos senhores que a própria comissão, a CPDUI, ela podia ter feito uma indicação, né, sugerindo ao Executivo Municipal, porque nós legislamos aqui, né? Nós não somos gestores. Quem é gestor é o executivo, está lá do outro lado da calçada, né? O projeto eu vejo que não é só da vereadora Regina, ela falou aqui, mas ela cita muito a CPDUI, né, a comissão. Eu vejo que o projeto é meritório, é fantástico, acho que a senhora colocou muito bem aqui, a importância de ter uma escola nova, né? Mas quem tem essa prerrogativa de fazer e tratar das contrapartidas, nós podemos dar sugestões. Mas quem tem a prerrogativa de tratar das contrapartidas com os empresários é o próprio Executivo Municipal, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem a lei que ampara tudo isso, né? Então, eu vejo por isso que houve o veto do Executivo Municipal, né? Então, eu vejo que não é prerrogativa nossa, nós estamos tratando desse assunto aqui nessa casa. É meritório, é político, nessa casa pode tratar, mas não é dessa casa nós tratarmos de fazermos contrapartidas aqui. Então, portanto, o Executivo Municipal, por isso que o Executivo Municipal veta o projeto, veta a emenda da CPDUI, mas, por outro lado, é uma emenda meritória. Mas o importante é que nós deixamos que o Executivo faça a sua gestão. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, vereadora Marina Bernardes. Presidente, bom retorno nessa tribuna para já começar dizendo que como eu gostaria que fosse uma discussão sobre prerrogativa. Não é sobre isso. Isso é uma falha de gestão. Estão se referindo, inclusive, na justificativa, que quem deve fazer essa decisão é o plano diretor. Eu pergunto para os colegas vereadores, qual plano diretor? O de 20 anos atrás? É mais uma incompetência do poder público ao alterar, recortar, picotear o plano diretor, ampliar as áreas da habitação e não garantir escola. Depois a gente vê o município comprando vaga em escola, gente, é justamente nesse momento que a gente pode ser legislador aqui na casa e apresentar uma emenda. Não tem nada de inconstitucional na emenda. Leiam a justificativa. É uma decisão consciente do prefeito Pedro, em que ele diz, aumentarei a quantidade de pessoas que moram nesta região. Por outro lado, não aumentarei o número de escolas, não ampliarei o número de vagas. É uma decisão totalmente política, em que eles justificam mais uma vez a partir de um plano diretor inexistente. Eu tenho certeza, vereadores, que vocês podem concordar com esse veto. Nós não temos nenhuma justificativa para concordar com o prefeito Pedro nesse momento, a não ser que a gente não tenha autonomia nessa casa para aprovar essa emenda. Vereadora, eu lhe concedo a parte. Eu acho que agora é que se separa se a Câmara de Vereadores é um poder ou simplesmente é
segue aí as orientações única e exclusiva do prefeito, um puxadinho do prefeito Pedro Almeida. Porque assim, ó, esse é o tipo de projeto de lei que nós podemos e devemos, tanto que o projeto ele não é inconstitucional. Nós fizemos a emenda teve parecer pela tramitação favorável pela Procuradoria desta Casa. E é um projeto importante para aquela comunidade lá do bairro Rice. Importante dizer, vereadora Marina, que a própria justificativa da administração reconhece que não tem nada de ilegal. Pelo contrário, então, se o vereador João Pedro, líder do governo, acha que a gente não pode fazer esse tipo de emenda, eu acho que temos que mudar a própria lei desta casa, a lei que regulamenta os legislativos, e dizer que é só tabelionato dos prefeitos. Quem conhece essa escola sabe que uma reforma não é capaz de substituir uma ampliação. A emenda não tem nenhuma ilegalidade, inclusive aqui consta que o único prejuízo que seria desequilíbrio econômico para o empreendimento. Nós somos 21 vereadores nessa casa, com uma oportunidade posta para todos nós concordar com a ampliação de escola em um bairro. É uma oportunidade que a gente perde, vereadores. E mais uma vez a gente recorta o plano diretor e contribui para a falta de planejamento. Tudo que nós enfrentamos de debate aqui no Legislativo se depara com a falta de atualização do plano diretor. Eu peço gentilmente aos colegas que reflitam sobre esse voto. Obrigada, presidente. Próxima vereadora inscrita, vereadora Ada Cristina Monareto. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de ocupar essa tribuna. Precisamos de escolas? Precisamos, sim. Precisamos de mais vagas? Precisamos, sim. Precisamos de construção de novas áreas? Precisamos. Porém, analisando o projeto, conversando com o executivo, conversando com os empresários, colegas, eu tenho que dizer aqui que eu vou ser favorável ao veto. Não tem como nós obrigarmos um empresário a cumprir o papel que é do município. A construção de escolas e a disponibilização de vagas, presidente, é obrigação do município. E quando você obriga um empresário a construir uma nova escola. Gente, isso não se faz com poucos R$1.000. Para construir uma casa aí vai um bom tanto de dinheiro. Então, tu imagina a quantia que iria para a construção de uma escola, a equipação de uma escola. E aí, a gente vê a inviabilização do projeto. Se nós obrigarmos o empresário a fazer, e não é um empresário, são vários, inviabiliza o loteamento. Então, em conversa com o executivo, em conversa com os empresários, a que conclusão que nós chegamos? Sim, vamos precisar de novas vagas. E isso vai ser um problema a ser resolvido pelo executivo. Se tiver que construir uma nova escola lá naquelas imediações, vai ter que ser construída uma nova escola. Mas isso é uma obrigação do executivo. Por quê? Existem índices, colegas, índices que são calculados para a contrapartida. E nesses índices está o que está no projeto. Se nós obrigarmos eles a construírem uma escola inteira, nós ultrapassamos esses índices e inviabilizamos o projeto. Como, por exemplo, por vezes, o loteador é obrigado a deixar um espaço para uma UBS, para uma praça, porém ele não vai construir a praça, ele não vai construir a UBS. Então, nós precisamos entender os dois lados. Precisamos de escola, sim. Precisamos de vaga, sim. Mas a obrigação é do município e não do empresário. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Ronaldo Severo da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, em primeiro lugar, só esclarecer que eu vejo que são duas situações diferentes. A questão da emenda ser vetada hoje, em momento nenhum está dizendo que não vai ser feita ampliação de escola ou nova escola naquela região. Na minha análise, são coisas diferentes. Independente dessa emenda aqui, sim, o Poder Público poderá fazer novas escolas naquela região, inclusive na parceria com os próprios empreendedores. Mas isso é uma outra discussão. A emenda feita aqui pela Câmara de Vereadores acabou por onerar demais o projeto e o empresário, inclusive, estava cogitando a possibilidade de não fazer mais empreendimento. Então, a gestão, quem tem a caneta lá, o executivo, tem que decidir. Ou mantemos a emenda, que é importante, é necessária, sem dúvida nenhuma, mas aí corremos o risco de perder o empreendimento, perder o investimento que vai ser feito. O prefeito tem que tomar a decisão, e por isso que essa emenda foi vetada, mas a gente poderá sim negociar, e havendo essa necessidade, que certamente vai haver pela ampliação de moradores naquela região, nós vamos ter que planejar a construção de uma nova escola. Concedo a parte, vereador. E precisa deixar claro que tem contrapartida. Sim, tem sim, contrapartida. Sim. Não é que ele vai ficar isento. Ele vai ter, só não vai ter além daquilo que é devido. O projeto original, ele já está a contrapartida prevista, né? Então, por isso que o Executivo está optando por manter a contrapartida prevista no projeto original. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Gil Krug. Então, Pedro, você veste de homenzinho e se atira na minha lá fora depois. 10 segundos, se a senhora concordar com a minha ideia. Bom, presidente, assunto muito importante hoje que essa casa vem novamente deliberar, discutir, mas merece toda a nossa atenção e olhar todo o contexto. Votei favorável à emenda da vereadora Regina, qual de suma importância, construção de mais uma escola, mas a construção de uma escola não é uma casa, nós estamos falando de 2 milhões, 3, mais ou menos por aí. Depende mais ou menos disso aí, 8 até milhões, a vereadora disse. E é importante, claro que é importante, é fundamental. E me coloco muito bem nas palavras da vereadora Ada Cristina Munareto. Nós temos que transferir para o empresariado a responsabilidade. Acho que também não é uma coisa justa. E sabe o que mais me indigna, meu nobre presidente? Nós estamos discutindo aqui o que é bom, o que não é à vontade, mas cadê a materialidade? Cadê os números? Cadê os dados? O investimento vai custar quanto? Eu terou quanto para ele? Vale a pena uma contrapartida? Se eu começar a fazer contrapartida revolucionária, eu toco os empresários da minha cidade, do meu orçamento de 1,5 bi, daqui 3 anos eu tenho um orçamento de 800 mil. É importante a emenda? Claro que é fundamental, acredito que tem que sentar e tem que se construir, mas ela tem que ser racional. Ela tem que ser racional. Vocês já viram alguém abrindo uma fábrica da Coca-Cola no meio do deserto do Saara? Mas claro que não vai vir, porque o empresário vai visar lucro, né, vereador Iriel Saquete? Ele visa algo que seja bom e seja viável. Talvez essa escola, a manutenção, a criação dessa escola saia um valor tão elevado que o empresário não queira mais fazer o empreendimento. E daí quem vai perder? Nós perdemos as vagas de creche, mas além eu perco mais a geração de emprego, eu perco mais a geração de imposto, eu perco mais todo o desenvolvimento da cidade. É por isso que é necessário um equilíbrio. É necessário um equilíbrio. Porque temos que olhar todos os dados, todos os lados, temos que ter empatia. É bom, é benéfico, é maravilhoso. Eu gostaria que toda a contrapartida fosse uma escola, hoje eu não teria problema de vaga. Mas daí eu te pergunto, será que eu ia estar onde é que nós estamos hoje? Nós estaríamos nessa ascensão? Estaríamos nesse PIB? É responsável fazer isso? Eu acho que não. Tem que sentar, tem que discutir, tem que debater. Eu já falei para o Giésio, nosso secretário de Planejamento, que o município de Passo Fundo teria que ter um projeto de lei aonde regulamentasse as contrapartidas, aonde se desse o direito do investidor ele olhar, não, eu vou lá fazer isso aqui, o que vai ser a minha contrapartida? Eu preciso de uma alteração no plano diretor. Tua contrapartida é tanto em cima do valor do investimento. Aí o empresário, ele já olha para essa máquina de ascensão que é o município de Passo Fundo, sabendo, põe na ponta do lápis. Lá eu tenho tanto de contrapartida, eu tenho que dar tanto. E acredito que essa casa pode ter essa iniciativa para até nós não termos mais problemas como esse.
algo que é bom. Próximo vereador Renato Tchecker. Esse projeto realmente é meio difícil de você falar sobre ele, porque é um projeto que o empreendedor, o empresário, está levando lá milhares de reais em imposto para a nossa cidade, centenas de empregos, né, gera empregos, e não podemos também colocar tudo por conta do empresário. A emenda de uma escola nova, a escola Frederico Ferri, da colega Regina, é sensacional. Todos aqui estamos a favor, né? Uma escola nova, como não? Mas quem paga a escola é o empresário. O empresário, quando ele começa, já começa com a água pelo pescoço, né, pessoal? De tantos tributos que tem que arcar, diversos tipos de impostos, então a gente sabe que não é fácil. Mas também a vereadora Regina, com a sua emenda, tem os seus méritos também, inclusive vou dar até uma parte para ela dar a sua explicação. Pois não, vereadora? Obrigada, vereador Tchequinho. Acho que essa é uma reflexão muito pertinente, inclusive na comissão a gente discutiu muito isso, né? No período que foi feita a emenda, inclusive em loco com o próprio empresário, a gente ouviu dele, que para ele tanto fazia fazer uma escola nova ou reformar, desde que fosse liberado o projeto. O empresário falou isso, não sei se era, não sei se era no momento, daqui a pouco, de desespero, de que queria que o projeto fosse liberado, mas essa emenda não surgiu da cabeça da vereadora, surgiu de um processo de diálogo e de construção, inclusive com a presença do próprio secretário do município, que é o secretário Giese do Planejamento. Eu acho que a gente precisa entender a importância do papel do legislativo nesse sentido. Eu acho que não dá, vereador Tchequinho, simplesmente para a gente fechar os olhos para o que vai significar lá para aquela comunidade do Mage um empreendimento deste tamanho sem estrutura alguma. Obrigado, também correr o risco, né? Correr o risco daqui um pouco de nós perder esse empreendimento, né? Então, é uma votação delicada, mas estamos sempre do lado do nosso empresário, o qual gera aí empregos e impostos para o nosso povo de Passo Fundo. E com certeza, o nosso prefeito vai ter que olhar com bons olhos e fazer uma reforma lá na escola Frederico Ferri, dos recursos do Executivo, pago com o dinheiro arrecadado do nosso empresário, que tem que continuar investindo e empreendendo na nossa cidade de Passo Fundo. Próximo vereador Felipe Manfroni. Boa tarde, presidente. Sobre essa emenda, na verdade, lá no dia que nós votamos esse projeto, eu já votei contrário à emenda, né? Eu entendo o mérito, né, da vereadora Regina, acredito que a vereadora foi muito feliz até em propor a emenda, sempre preocupada com a questão de aumentar o número de vagas, aumentar a estrutura da rede municipal de ensino, mas eu concordo aqui com o que os vereadores falaram e por isso justifiquei aquele dia do voto contrário à emenda já na sua origem, né? Porque realmente o município tem esse dever de procurar soluções, de procurar construir novas escolas e não, neste caso específico, onerar o empresário. Vereadora Regina, eu vi que a senhora falou que o empresário, não sei se foi a mesma pessoa, né, que falou com a senhora e falou conosco, mas na reunião da CCJ, que nós tratamos desse assunto, um dos representantes do empresário, ele foi muito claro, ele disse, aprovando essa emenda com a construção de uma escola nova, vai inviabilizar o projeto. Então, foi também por isso que votamos contrário. O vereador Ada também estava na reunião, né, da CCJ, o vereador Colucci, conversamos com um dos representantes dos empresários, mas eu entendo a preocupação, realmente, é um loteamento novo, né, ali nas proximidades do Margem de César, vai crescer toda aquela região, precisa de novas vagas.
A prefeitura inaugurou recentemente uma EMEI, né, uma escola de educação infantil naquela região. A escola Frederico Ferri, ela não comporta um aumento significativo de vagas, ela vai ser reformada, inclusive, pelos empresários. A contrapartida é a reforma da escola. Eu acho que o município tem que pensar em aumentar o número de vagas, mas não dessa forma, onerando o empresário neste caso específico. Mas eu entendi muito a sua preocupação, vereador, mas só estou justificando aqui o meu voto e vou conceder a parte aqui ao vereador Douglas Pereto. Vereador, concordando com tudo o que falaram aqui, eu acho que se a gente onera o empresário com a construção de uma escola nova, isso, claro, vai ser repassado para onde? Para os lotes que estão ali do lado. É um loteamento popular. Os preços vão subir, vai inviabilizar que as pessoas também adquiram esses lotes. E mais, quanto ao crescimento da rede, nós temos 7 escolas que foram entregues, 2 em execução, 2 em projeto para o ano que vem, a escola de educação infantil, como o senhor bem falou. Então, como nós tivemos, por exemplo, a abertura da Rua Uruguai aqui, que foi uma contrapartida, nós devemos pesar a porcentagem em que isso vai reverter em benefício ou não. Ninguém está dizendo que não tem que aumentar, que construir escola nova, mas isso tem que ser feito dentro das possibilidades reais. Eu consigo a parte, vereador Ronaldo. Não, rapidamente, vereador Felipe, eu tinha um contato aqui de alguém ligado ao empresário, então realmente pode ser que houve alguma confusão aí, porque o que me responderam agora é que o empresário não concordou com essa emenda, pela qual o executivo então tomou a decisão de fazer o veto, porque não houve a concordância do empresário. Tá ok. E de minha parte também eu acredito que a Câmara, nesse caso, assim, invade uma competência do prefeito de poder fazer essa negociação com o empresário. Obrigado, colegas e presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Inharã Carvalho. Presidente Walendorf, mesa diretora, caros edis, um debate, né, meio polêmico, né, inclusive, mas estive consultando aqui, vereador Ronaldo e João Pedro, caros colegas. O governo Luciano e Pedro Almeida criaram e construíram 19 escolas. 19 escolas. Então, não está sendo deixado de lado a questão das construções das escolas. No governo DIP não chegou a 8. E teve por 3 mandatos o DIP. Né? E não teve a 8. E diga-se de passagem, o DIP foi sustentado e apoiado pelo PT na época. Por ser o prefeito não podia... Presidente, eu só chamo a atenção para a pauta. Poderia ser embalado. Mas é... Vale para todo mundo a pauta. A senhora comentou sobre as escolas. E é isso que eu estou falando para a senhora. Então, a questão do nosso empresário ser sacrificado e daqui a pouco desistir do projeto, então não tem porquê, né? Não tem porquê nós obrigar ele a construir uma escola e ficar a escola lá sozinha e não faz um loteamento. Mas pode, vereadora, dentro do seu projeto, da sua emenda aqui, a senhora poderia ter feito uma emenda. Eu gostaria, vereadora, que... Ô, presidente, se não tiver silêncio, eu acho que não tem consideração aqui com o que está na tribuna. Pode continuar, vereador. Tá bom. Eu só quero dizer colegas, que quando eu estou sentado lá, eu não me manifesto de maneira ruidosa, porque eu tenho ética. Ética. Eu não falo nada. Se alguém tiver alguma filmagem eu falando alguma coisa, me apresente, que eu vou me corrigir. Em contrapartida, vereadora, a senhora que é uma professora do ensino, né, que acredito que a senhora leve essa questão para os alunos, que sempre que uma pessoa estiver falando, a outra tem que ouvir, seria interessante a senhora também fazer isso comigo, com consideração ao seu colega. Mas quero lhe dizer que o seu projeto é bom, mas é inviável. Por que a senhora não colocou um projeto ali pedindo que o empresário ou o executivo se comprometa em colocar transporte para as crianças, para os jovens, para as pessoas que estejam nesse loteamento, até uma escola onde já existe? Então, eu acho, e penso, vereador Luizinho, que se nós começar sobrecarregando os empresários que vêm atender a questão habitacional em Passo Fundo, vai dar discurso justamente para que a oposição quer. Ou seja, não existe programa habitacional em Passo Fundo. Obrigado e uma boa semana a todos. Próximo vereador Iriel Saquete.
Senhor presidente, Luiz Volmar Valendorf, colegas vereadores, quem nos acompanha presencialmente aqui no plenário, também quem nos acompanha pelas redes sociais. Nesse debate desse projeto, a gente vê a importância que a Câmara de Vereadores tem. A importância que todos os vereadores e o compromisso, a responsabilidade que se tem a escolher o momento de votar sim ou votar não para projetos como esse aqui no nosso município. E esse fala de 2 pontos muito sensíveis: as vagas nas escolas para as nossas crianças e também a questão habitacional, que a gente sabe que vem há muito tempo com problema em nosso município e não é de hoje. O empresário, ele já começa o mês correndo atrás da máquina. A gente está no país que tem a maior carga tributária do mundo. Nós trazer mais responsabilidades, que é onde falta o poder público para o setor privado, é nós botar mais um pezinho em cima do empresário, é aumentar o fardo que ele já carrega, é daqui um pouco inviabilizar um projeto, um investimento aqui em nosso município. Essa questão que foi levantada... Senhor presidente. Pessoal, por gentileza. Pode continuar, vereador. Essa questão que foi levantada aqui, e acho que antes de ser votado, ela é importante ser esclarecida, de o empresário concordar ou não concordar com essa emenda, ela é importantíssima antes da votação. E isso é bem importante nós deixar claro aqui, para os colegas vereadores definir o seu voto. Mas a gente não pode esquecer do compromisso do Executivo em fomentar os empreendimentos aqui na nossa cidade e também da questão da compra de vagas, né, que o município faz no setor privado aqui no nosso município para poder atender a fila de espera que a gente tem aqui em nosso município. Então, senhor presidente, eu acho que essa questão é importante nós validarmos e não deixar dúvida sobre a questão do empresário definir a contrapartida. Até foi bem levantado aqui pelo vereador Gil, a importância de nós ter algo que balize essas contrapartidas, para na hora que tu vai começar um projeto, tu já saiba o que tu vai gastar, porque com certeza essa contrapartida vai entrar no custo do empreendimento, do valor investido aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Rafael Colucci. Contemplado. Não vamos para a votação agora. O celular tem? Pessoal, vamos à votação do projeto, do veto do projeto de lei. Vereador Rufa, vereador Diego Milani. Vereador Pedanelli, vereador Rufa. Veto aceito. Votação, 17 votos favoráveis, 3 contrários. Peço ao vereador Felipe para que faça a leitura do próximo projeto.
Substitutivo número 2, 2025, do projeto de lei número 112, 2025, mesa diretora. Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação da tecnologia do botão do pânico nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do município de Passo Fundo e da outras providências. Pareceres. CCJ. Parecer favorável ao projeto de lei número 112, 2025, com a redação proposta pelo substitutivo número 2, 2025. Relator, vereador Pedro Danelli. CFPC. Parecer favorável ao projeto de lei número 112, 2025, com a redação proposta pelo substitutivo número 2, 2025. Relator, vereador Giordani Krug Ramos. CCCDH. Parecer favorável ao projeto de lei número 112, 2025, com a redação proposta pelo substitutivo número 2, 2025. Relator, vereador Edson Nascimento. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir as matérias. Mais alguém? Só um pouquinho, vereador. Pessoal, mais alguém? Vereador Inharã, vereadora Ada, vereador Edson Nascimento, vereador Ronaldo Severo da Silva. Quem mais? Vereador Diego Milani, vereador João Pedro Nunes. Mais alguém, pessoal, que desejam discutir a matéria? Finalizadas as inscrições, pelo vereador a solicitar a palavra, vereador Gil Krug. Bom, presidente, primeiramente, esse projeto foi construído pela mesa diretora, colega Iriel também, vereador Rafael Colucci. O ano passado fomos procurados pelo presidente do Simers, doutor Marcelo, qual nos solicitou, pois alguns municípios já adotaram tal medida, e melhor ainda, Passo Fundo já está avançado, já dispõe do sistema para as nossas escolas. Algo muito importante, e estamos ali com a faca e o queijo na mão. É só colocarmos em prática. E fomos estudar e percebemos todo esse cenário que estamos bem avançados. Sabemos que um dos momentos mais delicados de todo cidadão passofundense é quando falamos de saúde. Né, vereador Heran? Quando já temos uma idade um pouco mais elevada, fizemos a utilização, às vezes, de alguns remédios contínuos, cuidamos da pressão, algo que eleva um pouco os batimentos cardíacos e assim por diante. É normal, às vezes, dar uma tonturinha, um piripaque do Chaves e procurarmos a unidade de saúde, mas já chegamos lá um pouco acalorados, com os nervos na flor da pele. E daí, se às vezes não temos atendentes que estão já naquela correria, grande movimentação, às vezes qualquer coisa surge uma discussão e um mal entendido vira uma confusão gigante. Porque nós estamos falando de saúde, que é algo primordial e importante. E com certeza a criação desse botão do pânico, igual já dispomos no município nas escolas, vai trazer mais segurança, vai trazer mais confiança para os nossos atendentes nas unidades básicas de saúde, para os médicos, enfermeiros, para os nossos colaboradores que estão lá cuidando da saúde do nosso cidadão passofundense. E ao mesmo tempo também para os nossos frequentadores que irão lá. Qualquer atrito simples, prático, aciona o botão, dispara na Secretaria de Segurança, já encaminha uma viatura, olha nas câmeras que tem nas unidades, já fica um olhar atento ao cenário que está acontecendo ali. É algo simples, fácil, prático e que traz resultado na ponta. Conto com o apoio dos senhores, pois é um pedido da classe médica, é um pedido da comunidade e é algo para a segurança do nosso cidadão passofundense. Contamos, mais uma vez, com o apoio de cada um dos senhores nesse voto favorável, que é primordial para a aprovação desse projeto. Né, vereador Gilmar? Forte abraço, meu muito obrigado, vote no verdinho e vem com o monstro que é sucesso. Obrigado, vereador Gil. Próximo, vereador Iriel Saquete. Contemplado com o vereador Gil Krug. Próxima, vereadora professora Regina.
Vereador Gil, eu sou totalmente favorável ao projeto, mas acredito que ele vai precisar de outras regulamentações. O projeto ele é falho, por exemplo, não diz quem executa, isso é uma preocupação que eu tenho. Se tu pegar como exemplo o sistema do botão de pânico das escolas não funciona, porque é no celular da diretora, do professor que está lá, ou seja, se não tiver na escola, não funciona o botão de pânico. O botão de pânico só funciona se a pessoa estiver lá. Então, se a diretora vier na SME, se ela estiver numa reunião, só funciona se estiverem. Se é esse o tipo de sistema de botão de pânico que funciona em Passo Fundo, se é esse o modelo, eu sou contrário, porque não funciona e não traz segurança alguma. Acredito muito que o botão de pânico, dentro de um protocolo de segurança, ele pode funcionar. Eu defendo a questão do controle de entrada e saída nos espaços públicos, a questão dos vigilantes, e aqui cabe dizer que tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo. Não há botão de pânico que funcione se não tiver gente para estar na unidade na hora que precisar. É o recurso humano que a gente precisa. E aqui digo, foi o ex-prefeito Luciano Azevedo que fez a extinção dos cargos de vigilante em todo o município de Passo Fundo. Estamos sim falando de segurança. Botão de pânico por si só não resolve em lugar nenhum. Sou favorável ao projeto? Sim, vou votar favorável. Mas esse projeto, da forma como ele está, ele não diz quem é responsável. Ele não diz como que ele vai funcionar, e se o modelo é utilizado hoje pela educação, não funciona. Então, de fato, não vai resolver os problemas de segurança que a gente tem nas unidades de saúde. Entendo a boa vontade do colega vereador, acredito que é um modelo, que pode ser seguido, mas ele tem que funcionar. Por exemplo, o botão de pânico tem que ser na unidade, fixo lá na unidade, que o servidor possa ir até lá e acionar, assim como um alarme, como os bancos. Os bancos, por exemplo, alarme de banco, não funciona só quando o gerente está lá. Funciona em qualquer momento que for necessário. Se for um modelo que venha ao encontro de que, de fato, possa ser acionado, não só para fingir que tem, porque no caso do sistema da educação, é fazer de conta que tem. E o protocolo de segurança, vereadorada, até hoje não foi instaurado nas escolas, por falta, e aí digo com propriedade, vontade política, mas segurança não é a prioridade dessa gestão, porque tiraram os vigilantes de todas as escolas e não satisfeito, fizeram a extinção deste importante cargo. Mas carimba que é a Luciana Azevedo e que é Pedro Almeida. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Regina. Próxima vereadora, Marina Bernardes. Obrigada, presidente. Bom, a minha fala também vai nesse sentido. Eu tenho algumas preocupações que eu comentei com o vereador Gil. Primeiro, que é transferir esse problema para a Secretaria de Segurança, que vai, não sei, acionar a brigada, não sei como também, porque o 190 não funciona. Então, está escrito no projeto Guarda Municipal, até o vereador, se quiser falar, não sei qual guarda é essa, porque a gente não tem. O que nós temos é uma guarda de trânsito. Então, me preocupa sempre quando a gente cria algum tipo de demanda para um município que não consegue fiscalizar o básico. E me preocupa ainda que os vigilantes no sistema de saúde pública fazem total diferença. Eu sei que o teu projeto, vereador Gil, é para saúde privada e pública, nós temos estabelecimentos que funcionam completamente diferentes em cada caso. Agora, na saúde pública, o papel do vigilante é essencial. Primeiro, pela precarização das recepcionistas, sobrecarregadas, que ganham R$ 1.300, é uma vergonha essa outra demanda dos postos de saúde, por exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, no ambulatório da São José, tem um vigilante, ele faz toda a diferença, principalmente porque normalmente as recepcionistas são mulheres. Eu entendo que o projeto pode contemplar nesse sentido. Não sei se o vereador quer responder alguma dessas questões. Bom, vereadora, muito importante suas peculiaridades que a senhora observou no projeto. O guarda municipal é a guarda municipal porque é a guarda de trânsito, os guardas, os vigilantes terceirizados é a mesma guarda que entende que pertence à Secretaria de Segurança, tá? Seu resumo básico. E é muito importante também ressaltar e salientar que eu não tenho que regulamentar tudo dentro de um projeto de lei. Para isso existe o chamado decreto, que com base numa lei o prefeito regulamenta e faz a estruturação da melhor forma possível. Porque aqui nós estamos no legislativo, exato, não no executivo. O executivo vai regulamentar como vai implementar. Eu digo como e o que tem que ter. É importante as ressalvas que a vereadora Regina também fez,
Mas isso se faz porque se eu engesso demais, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada, simplesmente fica o fato isso. Então, a implementação do botão de pânico é dessa forma. O que é melhor? É melhor os atendentes terem no celular? É melhor um botão físico? O que é melhor? Isso se vem regulamentando através do decreto. Isso não precisa regulamentar através do projeto de lei. É isso que é importante salientar. Tá bom, Obrigada, vereador. Bom, Obrigado. só para fechar minha fala, eu vou votar favorável no projeto, mas como uma defensora da categoria dos vigilantes, acho que essa casa precisa voltar a debater a importância desses servidores para vários aspectos do município, inclusive questões relacionadas à segurança. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Marina. Próxima, vereadora Eva Valéria. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acho que não se trata de ser contra. Meu voto será favorável, mas eu gostaria de deixar aqui um destaque, especialmente para a nossa população que paga seus impostos. Respeito muito o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é quem trouxe a demanda. Mas aqui está bem esclarecido no artigo 1º, o usuário do sistema médico, seja do SUS ou da iniciativa privada, com a finalidade de garantir a proteção dos profissionais de saúde e dos usuários dos serviços. No artigo 2º, o dispositivo de botão do pânico destina-se ao acionamento imediato em apoio em situações de risco à integridade física dos profissionais de saúde e dos usuários do serviço. Em nenhum momento, com todo o respeito aos servidores e servidoras dos mais diferentes espaços de saúde do nosso município. Mas a gente sabe que também existem excessos do outro lado, porque muitas vezes a pessoa está doente, não tem um atendimento adequado, mesmo psicológico, porque falta atendimento psicológico no nosso município, e nós temos que ter cuidado, porque não será mais um instrumento aí de intimidação de usuários, especialmente do Sistema Único de Saúde. Porque na iniciativa privada a gente sabe que a coisa é diferente, né? Muitas vezes, em muitos espaços, o tratamento é outro. Quando tu chega com dinheiro para pagar o teu atendimento médico, é outra coisa. Agora, quando tu chega numa unidade básica de saúde, cansado, com fome, cansado de esperar, minha gente, ou então numa emergência de um hospital, que tu chegou ali 7 horas da manhã, passam das 14 horas, você sem almoçar, sem o atendimento adequado e sem respeito, muitas vezes, de quem está lá que deveria de te dar atendimento. Então, mais um instrumento, tanto para o trabalhador da saúde, para os médicos, enfermeiros, vigilantes, para todo mundo, inclusive a servidora da limpeza, e também para as usuárias e usuários do atendimento de saúde. Quero deixar aqui destacado, e vou ser uma fiscalizadora, inclusive. Não pode ter abuso de alguns profissionais, inclusive. Próximo vereador inscrito, vereador Inharã Carvalho. Presidente Valendorf, nosso secretário Iriel, né, e o nosso, né, proponente do projeto. E falar, claro, né, da pauta, do assunto em pauta, que não é da escola, é da saúde. Mas, enfim, por mais que tenha sido colocado um pitacozinho aqui da questão da escola, eu acho um absurdo mesmo que não esteja lá na escola o botãozinho do pânico e não no celular da diretora e da secretária. E que também, vereador Krug, é interessante nós pensarmos na questão do botão do pânico, na maneira, porque foi falado aqui sobre a recepção, porque a cura dos nossos pacientes começa na recepção. Se forem bem recebidos, né, o botão do pânico vai ser, né, aleatório, vai ser diferente, vai ser difícil você precisar utilizar, porque os nossos usuários vão chegar e vão ser bem tratados, bem conduzidos, que estão sendo ultimamente, muitas vezes, mas já aconteceu lá na São Cristóvão, se não me engano, um funcionário lá foi agredido, né, e não tinha o botão do pânico para chamar as autoridades e defender. Né?
Agora, a questão do botão estar no celular, acho que é um absurdo. Daqui a pouco falta carga no celular e a pessoa está precisando acionar lá as autoridades ou o socorro e não vai conseguir se não tiver botão no local do trabalho, né? Eu acredito que tem que estar, sim, nas duas formas, então, ou seja, no celular e também no setor de trabalho. Mas o melhor botão de pânico, o melhor botão do pânico é a maneira de cuidar e atender os nossos pacientes. Vereador, obrigada pela parte. Eu acho que é só destacar mesmo, porque se nós estamos votando que o usuário também vai poder utilizar o botão do pânico, não tem cabimento a gente deixar o botão de pânico no celular, no servidor. Como é que ele vai fazer aí? Porque tu já está numa situação extrema. Porque ele vai ter que ter, né, um código, um aplicativo no celular para isso, né? Acredito que se estiver na unidade, na recepção, né, ou no balcão de atendimento, melhor dizendo, que é mais protegido, acredito que tanto as duas partes podem acionar e serem socorridas, né? E, então, vereador Krug, parabéns pelo seu projeto, tá? Tamo junto. E dizer para o senhor aqui, ó, que golaço. Próxima vereadora inscrita, vereadora Ada Cristina Monareto. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de ocupar essa tribuna. E assim, ó, eu não vejo a dificuldade de entendimento. Esse botão é para distúrbios que aconteçam ali dentro. Eu já estive no hospital municipal certa feita e tive que defender uma médica que era bem miudinha, e ela foi vítima ali de uma briga entre o pai e uma mãe, que o pai foi levar a criança no hospital, a mãe não tinha ficado sabendo, enfim. E aí eu vou dizer para vocês que aquela mãe queria agredir a médica, que não tinha culpa nenhuma que estava atendendo. Gente, esse botão é para distúrbios, não é para reclamação do mau atendimento na unidade de saúde. A reclamação de mau atendimento na unidade de saúde tem que acontecer pela ouvidoria. E não é nos gabinetes dos vereadores também. Pode até trazer aqui para o gabinete. Mas o usuário tem que fazer a reclamação na ouvidoria, gente. O botão de pânico, ele vai ser acionado quando houver um distúrbio. E não porque um usuário falou que a médica estava mal vestida. Ou não porque o atendente não atendeu bem, pelo amor de Deus. Senão não precisa de lei. Outra coisa, esse botão tem que ficar disponível para todos os que estiverem atendendo lá e verem qualquer tipo de distúrbio, e aí vai ter uma ligação direta com o 190, com a brigada. Não é por mau atendimento, vereador, pelo amor de Deus, né? A gente precisa entender o que está escrito na lei, ler. E isso aqui, vereador Gil, foi desenvolvido pela mesa diretora, a qual estava junto com Vossa Excelência. Isso daqui visa a segurança. Nas nossas unidades de saúde, às vezes entram drogados, entram pessoas alcoolizadas, e lá, às vezes, à noite, está apenas uma atendente, uma médica, que vão poder se socorrer desse botão. Essa é a finalidade. Obrigada. Próximo vereador Edson Nascimento. O vereador declina. Próximo vereador Ronaldo Severo da Silva, mais conhecido como Ronaldo Rosa. Senhor presidente, colegas vereadores,
acho que nós não vamos chegar num denominador comum aí sobre o botão, né? Então, daqui a pouco vamos ter que pensar uma outra proposta aí, vereador Luizinho. Ronaldo, por gentileza, uma parte sua. Concedido. Eu quero dizer que eu não entendi o projeto ainda, pessoal. Eu não cheguei a ler também. O botão, para quem é que usa o botão do pânico? Isso que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos falar aqui. Pelo projeto do vereador, não é do vereador, que foi da mesa diretora na época, né? Mas poderia ser utilizado por ambas as partes, né? Mas como muito bem falou a vereadora Valéria ali, em que local vai ser isso, né? Porque certamente na instalação do botão vai ficar num local privilegiado para quem está trabalhando no local, e não para quem está sendo atendido. Mas, enfim, isso eu acho que é coisa que, no caso, uma implementação pode-se lá na hora, se chegar num acordo onde que vai ser esse botão, mas é para todos poderem utilizar, né? Então, não está definido, então, isso no projeto? Não, está definido, vereador. O senhor me dá uma parte, vereador? Você dá parte, vereador. Artigo 2º. A instalação do sistema de botão de pânico tem por objetivo garantir a segurança dos profissionais de saúde no exercício de suas funções, bem como assegurar proteção aos usuários dos serviços de saúde. Então, está definido, é para os dois. Sim, obrigado, vereador. Vereador Luizinho, mas o que bem esclarecido ali pela vereadora Ada, independente de ser só para os servidores, claro que quem está ali também se beneficia desse equipamento, né, e desse dispositivo. Porque, obviamente, que se tiver acontecendo algum problema com alguém que está sendo atendido, o servidor poderá chamar, né? Isso é tranquilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não entendi bem, e o vereador Gil esclareceu ali, que depois do decreto o prefeito vai dizer, o executivo vai dizer como é que vai ser implementado. Por isso que ele deixou isso no vácuo ali no projeto de lei dele. Mas porque pelo projeto de lei, como projeto de lei, não poderia ser aprovado. Isso é um sistema que vai ter que ser implementado e um sistema gera custos. E a partir do momento que um sistema gera custos, não cabe ao Poder Legislativo propor isso. Então, eu quero dizer que eu sou favorável pelo mérito da discussão, mas que certamente será vetado esse projeto. E aí depois a gente vai ter que acabar acatando o veto. Mas vamos pelo mérito e vamos ser favoráveis. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, eu só peço por gentileza das conversas paralelas enquanto o vereador estiver na tribuna, por gentileza, e respeite o vereador que está na tribuna. Vereador Diego Milani, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, pessoal, sinceramente, eu não entendi por que tanta discussão um projeto que é para beneficiar todos os funcionários dos hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos, todos, inclusive os pacientes que ali vão ser atendidos. Isso até aí, ok, dá para entender? E estamos falando de segurança. Quando falamos de segurança, não podemos nem discutir. Nós temos que acatar qualquer procedimento que venha a dar segurança às pessoas, vereadora Marina. Eu trabalho há 16 anos na segurança pública. Eu já vi pessoas indo lá matar outras pessoas no pronto-socorro ou até mesmo dentro do hospital. Já vi homens indo lá tentando matar as mulheres. E aí, se tu não tiver uma vigilância preparada, ou até mesmo esse vigilante, que com certeza vai precisar de apoio, um botão do pânico, igual nos bancos, nas instituições financeiras que tem, para acionar de uma forma mais rápida a Brigada Militar, que é a primeira que está na rua, a segurança pública e policiamento ostensivo, que vai lá dar um apoio para resolver aquela ocorrência. Como é que nós vamos acionar? Como? Não tem. Então nós temos, mas claro, pessoal, eu entendi o que muitos falaram aqui, gera custo. Mas vamos deixar voltar. Nós temos que legislar aqui, em favor da sociedade, a favor dos passafundenses, a favor da nossa segurança pública, para as mulheres, vereadora Marina, para os vigilantes, para os homens e mulheres,
para todos os passo-fundenses. Nós não podemos nos furtar de criar mecanismos, ferramentas, igual ao botão lilás que foi feito uma indicação para o Poder Executivo, que até hoje também nunca vi chegar, né, uma resposta. Mas acredito sim, vereador João Pedro, que esse botão do pânico vai vir para trazer mais segurança para a sociedade passo-fundense, em especial aquelas que estão nos hospitais procurando ajuda e aqueles que prestam ajuda. Obrigado. Próximo vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, discussão do projeto de lei, botão do pânico. Me parece que o pânico já começou aqui, né? Porque ele acrescentou várias discussões, né? E até mesmo buscando quem irá apertar o botão do pânico. Aonde vai ficar o botão do pânico? Todos vão apertar o botão do pânico? Há essas perguntas pairando nessa casa, né? Todos terão acesso ao botão do pânico? Isso é uma questão de que não é prerrogativa nossa. Esse botão do pânico vai ter que estar onde realmente necessita estar para que ele possa ser chamado, né? Por outro lado, essa casa ela teria que ir logo para votação, porque eu acho que já, senhor presidente, já exauriu a discussão sobre o botão do pânico, né? Ela está chegando em outros patamares, né? E eu vejo de que ela vem beneficiar toda a população, não só os servidores, os profissionais, mas também vem beneficiar toda a população. Eu vejo que o botão do pânico, vereador Krug, acho que o senhor já atingiu a sua meta, porque eu acho que o senhor queria fazer o movimento. E até acho que o senhor superou. O senhor se superou hoje com o botão do pânico. Acho que o senhor já atingiu, até pode ter ser reprovado que o senhor fica satisfeito, né? Meu nobre colega, meu oráculo, primeiramente, muito obrigado pela parte. Com certeza, é muito importante ressaltar o debate referente ao botão do pânico. Aonde fica o botão? Quem aperta o botão? O botão vai ser grande, o botão vai ser pequeno? Para quem que é a principal função do botão? Para o usuário ou para o servidor? O botão é só para ser utilizado em caso de perigo, ou em caso de emergência, ou em caso de solicitar a brigada, ou em caso de qualquer coisa? Qual é a principal função? Como eu sempre digo, o botão tem que estar ali para quem quiser usar. Mas ele tem que ter um regulamento através do decreto. Aí sim, a população, o usuário, a comunidade, irá poder apertar o botão, utilizar da melhor forma possível. O que menos importa é o tamanho do botão, a cor do botão e aonde o botão vai ficar. Muito bem, isso cabe ao executivo. A nós aqui cabe aprovar. Bem, vereador. Muito obrigado. Eu acho que nós não vamos chegar num senso comum aonde vai ficar o botão, né? Aqui não vai ter jeito. Vamos votar o projeto, vamos aprovar o projeto e deixe que o executivo ache um lugar com os técnicos melhores para aonde utilizar esse botão. Pois não, vereadora? Obrigada pela parte, vereador João. Eu acho que é isso, né? Porque se nós estamos aprovando um projeto que tanto o usuário quanto o profissional da saúde vai poder utilizar, esse dado é uma questão importante. Acho que o prefeito, se ele são... Pessoal, vamos lá então. Projeto em votação. Fechou, tá. Vereadora Inharã, vereadora Regina
e vereador Rafael Colucci. Votação aprovado, 17 votos favoráveis, nenhum contrário. 19 votos. Solicito que o vereador Felipe faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 133, 2025, mesa diretora. Dispõe sobre a entrega de encomendas por motoboys, motofretistas e entregadores de aplicativo em condomínios. Pareceres. CCJ, parecer favorável, relatora vereadora Marina Bernardes. CPDUI, parecer favorável, relator vereador Cícero Martins. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir as matérias. Acordo com o autor? Não, o vereador Évora que vai falar, o vereador Tiaquinho também, o vereador Rafael, a vereadora Marina, a vereadora professora Regina, o vereador Inharã, o vereador João Pedro Nunes, o vereador Gilmar Júnior, Irileu Saquete. Mais alguém, pessoal? Vereador Douglas, vereadora Ada. Finalizadas as inscrições, primeiro vereador Gil Krug. Senhores, prestem atenção rapidamente nesse vídeo no telão, nesse fato que aconteceu o ano passado, referente a um motoboy fazer uma entrega. O motoboy foi fazer a entrega, ele não entrou no condomínio, o rapaz saiu para fora com uma pistola, com uma arma de fogo, e o que ele fez? Efetuou um tiro na perna do motoboy. Porque o motoboy não quis entrar no condomínio. Pois é. Senhores, isso é um problema que aqui em Passo Fundo temos muito pouco. Muito pouco. Porque cada lugar tem a sua regulamentação. Esse projeto, senhores, visa, primeiramente, trazer a garantia que o motoboy, ele não é obrigado a entrar em nenhum condomínio, vertical ou horizontal. Ele não é obrigado a entrar lá. Mas, ao mesmo tempo, não proíbe ele de entrar. Se em breve combinação entre quem solicitou a encomenda, a entrega e o motoboy for de acordo comum, ele entra no condomínio e faz a entrega. Mas o condômino não pode exigir que ele entre e entregar. É simples, reto, direto e objetivo, que traz resultado. Ah, por que isso, vereador? Para a segurança do motoboy e para a segurança dos outros moradores. Acabou. Fim de papo. Vários condomínios têm as suas regras. Alguns permitem, alguns não permitem. É só o usuário, no momento que solicitar a entrega, já diz para ele vir aqui na casa, ó, tá tudo tranquilo, beleza. Já sai ali na plancheta, o motoboy diz, pô, vou lá, vou entregar lá reto, certinho, não tem erro. Ah, não quero entrar no condomínio, não pode solicitar. É simples, reto e direto. O condômino não pode obrigar. Ah, eu estou aqui no 10º andar, tu pode descer, subir aqui e entregar. Não, o motoboy não é obrigado a levar lá. Em caso de enfermidade e impossibilidade, como diz no artigo 4, o motoboy vai. Em caso de comunicação, eu sou acamado, eu não consigo subir até aí. Ele vai, como já prevê o artigo 4º. Tranquilo? É algo reto e direto, e ao mesmo tempo o artigo 5º prevê que todos os condomínios tenham um informativo no hall de entrada. É um projeto simples, objetivo, que traz segurança a todos, para que fatos como acabamos de ver como esse não aconteçam mais, porque todas as vidas importam. Vereador Rufa, com certeza. Só para contribuir, o acamado que está, quando fizer o pedido, já tem que comunicar o motoboy. Exato, eu sou enfermo, não consigo descer até aí, eu preciso que tu traga aqui para cima. E está tudo certo e está tudo tranquilo. Conto com o apoio dos senhores para trazermos mais esse grande avanço para o município de Passo Fundo e para a classe dos nossos motoca, que muitas vezes são esquecidos e não são lembrados. Próxima vereadora Eva Valéria Lorenzato. Senhor presidente, não deu tempo aqui de me preparar, mas eu destaco a importância do nosso voto, colegas,
favoráveis, porque nós estamos tratando realmente de trabalhadores, grande maioria humildes, que com esse trabalho eles levam sustento para suas famílias. E a gente observa aí, ao meio-dia, nos mais diferentes horários, lá no interior, eu me encontro com um motoqueiro lá fazendo entrega de medicação para o nosso povo lá na agricultura, e eu acho que eles precisam, efetivamente, também terem a sua proteção. Eu só destaco a importância do artigo 2º, 3º e o 4º, vereador Gil, que destaca que os condomínios têm que afixar as informações para os seus condôminos, né, que é muito importante. Nós precisamos que os consumidores tenham informação para que não haja problema e mais atritos ainda. O artigo 2º diz, comunidade, é proibido ao consumidor exigir que motoboys, frentistas, entregadores de aplicativos adentrem nos espaços de uso comum de condomínios verticais ou horizontais, devendo a encomenda ser entregue na portaria, salvo, ou seja, a exceção é quando houver acordo prévio entre o entregador e o recebedor da encomenda, resguardadas, claro, as regras de cada condomínio. O artigo 3º, os consumidores com mobilidade reduzida ou necessidades especiais também podem solicitar que a entrega lhe seja no seu apartamento, por exemplo, né, na sua casa, porque estão em condições. Então, eu acho que ficou bem protegido o interesse tanto do trabalhador, que ganha o seu sustento, seu pão, que com muita dignidade tem ajudado aí a desenvolver o nosso município de Passo Fundo, mas também os nossos consumidores, porque muitas vezes a gente pede um almoço, por exemplo, no restaurante, tu tem 15, 20 minutos ali, eles te entregam naquela corrida, então que bom que ambas as partes interessadas serão protegidas. Obrigado pelo seu apoio. É muito importante, eu procurei me informar com muitos condomínios, e os condomínios, na sua ampla maioria, se não todos, já dispõem de regras. Eles já dispõem de regras que tem que se deslocar até a portaria, eles dispõem, alguns condomínios mais amplos, ou condomínios horizontais, os porteiros acompanham o motoboy até as residências, cada condomínio já se tem a sua regra, o seu regramento interno. E apenas isso aqui é mais uma ferramenta para garantirmos que ninguém pense em abusar do nosso trabalhador, do nosso motoca, que tanto corre, tanto faz pela nossa cidade, em busca do seu ganha-pão, sustentar a sua família. Sim, eu acho que ambas as partes, muitas vezes, né, vereador Gil, são hipossuficientes nessa relação, porque às vezes também é aquele consumidor que tem ali os 15, 20 reais, né, e que precisa... Próximo vereador Renato Tchecker. Tem que encaixar aqui para toda a segurança que nós puder dar para os nossos motoboy, nós como legislativo aqui, fazedores de leis, o que nós puder fazer, nós temos que fazer por esta classe. Uma classe que tem total respeito desse vereador aqui e com certeza, pelo que dá para ver, de toda essa casa aqui. Uma classe dos motoboy que nos salvou daquela pandemia que deu em 2019, que todo dia tinha um motoboy ou dois na frente das nossas casas. Então, tudo que a gente puder fazer para dar segurança, para evitar que um motoboy seja atingido por um sem vergonha, que a gente viu daquele tipo ali, que ele não pode ser considerado homem, que dá um tiro no motoboy, porque ele não se agradou da entrega do motoboy. Isso é um bagaceira, que não dá para ser levado em conta. Então, acredito que o que a gente puder fazer para essa classe, realmente, nós temos que fazer. Já não chega, né, o perigo que é constantemente o trânsito para os nossos motoboy, vereador Yaran, diariamente que é, né? E ainda mais correr riscos na hora que vai levar o alimento para as nossas famílias, porque a gente sabe que todo motoboy que vai levar o alimento, fazer a entrega aos nossos lares, 100% é confiável. Mas aquele que pede, muitas vezes, dá para se desconfiar, né?
Às vezes, 10% é mal intencionado. Então, esse projeto com certeza vai ser aprovado por unanimidade aqui nessa casa aqui, né? Acredito que não vai ter nenhum voto contrário. Tudo que nós puder fazer em benefício dessa classe trabalhadora, guerreira, com total respeito que esse vereador aqui tem por essa classe, é o mínimo que a gente tem que fazer. Dar mais segurança a esses trabalhadores aí, que levam as entregas com todo o respeito, com todo o carinho, alimento, para dentro das nossas casas. Podem contar com o meu voto favorável. Próximo vereador, o vereador Rafael Colucci. Contemplado. Próxima vereadora, vereadora Marina Bernardes. Ausente no momento. Próxima vereadora, vereadora professora Regina. Quero parabenizar o vereador Gil pelo projeto. Acho que ele vem ao encontro de uma realidade que muitos motoboys vivem, né? A gente sabe que os aplicativos já têm algumas regras quanto a isso, né? Eu, de fato, eu tive uma dúvida durante o período, assim, de tramitação, que é a competência, né? E ainda fico com esta dúvida, assim, enquanto a competência da Câmara de Vereadores em legislar em relação a esta matéria. Mas, aqui nesta casa, eu defendo a classe trabalhadora. Então, tudo que for em prol de defender que os nossos trabalhadores tenham mais segurança, mais condições de trabalho, sempre serei favorável, porque este é o meu lado. O meu lado é o lado dos trabalhadores, com uma posição muito clara em relação a isso. Então, não tenho dúvida enquanto ao meu posicionamento, o meu voto favorável, mas, de fato, fica o grande ponto de interrogação, que é as questões de competência, que, infelizmente, eu acho que nós teríamos que ter normativas em nível federal, avanço na regulamentação dessas profissões, para que pudesse-se ter as questões de segurança jurídica para esses trabalhadores. Algumas pessoas estavam me perguntando da onde que era o vídeo que o vereador Gil passou, é do Rio de Janeiro. Aquela situação foi um policial penal que acabou dando tiro, né, no motoboy, só para contextualizar, porque tem várias pessoas que acabaram perguntando, achando que era daqui de Passo Fundo, qual que era a situação. Então, a situação é essa, é um caso do Rio de Janeiro, que não se repita aqui em Passo Fundo, e, sobretudo, que a segurança pública dê o bom exemplo, né, no sentido de garantir a segurança desses profissionais. Graças a Deus, as nossas forças de segurança no estado do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, são extremamente qualificadas, e que isso não venha acontecer de forma nenhuma de alguém que exerce a função de dar segurança para as pessoas acabar cometendo uma atrocidade dessas com o trabalhador. Era isso, presidente. Muito obrigada. Próximo vereador, vereador Inharé Carvalho. Presidente Wallendorf, mesa diretora, Carlos Edis, vereador Krug, quando se defende uma classe dos heróis das duas rodas, que eu sempre digo, João, eu trabalhei 32 anos atendendo essa classe, vereador João Pedro e Ronaldinho, e sei da dificuldade deles, sei do sofrimento deles, tanto que eu tinha oficina em casa, eu socorria eles. Se arrebentava um cabo de embreagem, acelerador, uma corrente. E estava lá eu socorrendo esses guerreiros aí, porque alguém que falou sobre a questão do Covid, foi a única classe que não parou, fora os médicos, é claro. Não pararam. Os motoboys sempre trabalhando, levando medicamento, socorrendo os nossos contribuintes que não podiam sair na farmácia para não se contaminar. Enquanto isso, estava lá eles, vereador Ronaldo, fazendo esse trabalho. E que eu defendi na época, que quem teria que ser imunizado e protegido por primeiro era essa classe, porque estava em movimento. Né? Deixaram eles lá na faixa etária e acabaram que muitos motoboys, né, se contaminaram
Até porque vai numa residência, pegava o vírus e ia passar para outra residência transmitindo o vírus para cá. Mas, enfim, vereador Kruger, essa segurança que nós temos que dar para os nossos motoboys, né, e que também esse vereador já indicou a criação da faixa azul, né, que é uma proteção, vereador Ronaldo, é uma proteção para que eles possam se deslocar mais rápido, né, no local central da avenida, e possam levar com mais rapidez o medicamento, o socorro, que às vezes se chegar atrasado pode acontecer a fatalidade da morte de alguém porque o medicamento chegou atrasado, ou porque ele se envolveu num acidente e daqui a pouco bateu sua moto ali e o medicamento fica lá na rua, enquanto que o doente lá esperando o medicamento em casa não chega. Mas, vereador Kruger, é muito importante isso, é verdade, essa questão da segurança tem que haver. Agora, não sei, vereador Kruger, a questão da segurança também dos condôminos, né? Se alguém não vai daqui a pouco se aproveitar e, sei lá, entrar lá dentro com alguma intenção, né, usando a prerrogativa de motoboy. Se bem que os nossos motoboys todos, né, vereador Rufa, eles estão sendo todos cadastrados, poderão ser monitorados, e aí a gente dá uma melhor segurança para o nosso contribuinte e também uma agilidade e uma proteção a esses guerreiros, que eu sempre digo, das duas rodas. Parabéns, vereador Krug, conta comigo. Próximo vereador inscrito, vereador João Pedro Nunes. Próximo vereador Gilmar Joel Fuga. O vereador João Pedro também está contemplado. O vereador Gilmar não está aí? Contemplado. Próximo vereador Iriel Saquete. Contemplado com o vereador Gil Krug. Próximo vereador Douglas Pereto. Saudações campeãs, né? Vereador Gil Krug, lhe questionei aqui quanto aos entregadores, que não fica restrito só aos moto-entregadores, mas também aos veículos. E aí entra os Shopee, Temu, Shein, Mercado Livre da vida, que muitas vezes esse pessoal tem uma cota para cumprir, tem uma meta para bater, tem um horário para estar de volta. Não é só a questão da medicação, da roupa, da medicação da alimentação, como falou a vereadora Eva. Às vezes é uma mercadoria, uma roupa, e esse pessoal tem que correr a cidade inteira. Então, muita gente abusada acha que merece receber no conforto do seu lar. E hoje nós tratamos de 2 temas de gente abusada, que descarta lixo errado, e agora a gente abusada que quer tudo na mãozinha. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, seu projeto, com certeza, vai ser aprovado por unanimidade. Parabéns. Próxima vereadora Ada Cristina Monareto. Da vereador Luiz. Contemplada? Então vamos à votação. Projeto em votação. Não tem mais, Felipe? Isso aí? Vereadora Marina Bernardes, não se encontra. Votação encerrada. 18 votos favoráveis, nenhum contrário.